Bom dia, meus queridos. O texto de hoje é o Evangelho de Lucas, capítulo 13, o verso 24, que diz: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. A porta estreita aqui, meus irmãos. A Bíblia também fala lá no Evangelho de Mateus que tem a porta larga e a porta estreita. Ele diz: se esforçai por entrar pela porta estreita, porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à salvação. E ele diz que larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à condenação. E ele ainda diz que muitos são os que entram por essa porta, pela porta larga. Prova disso é que no Evangelho da semeadura existe 4 tipos de semente: o solo rochoso, o solo pedregoso e a semente que nasceu entre espinhos. E só um era o solo bom. Mas o que eu quero dizer com isso, meu irmão? Eu quero trazer com isso para a nossa memória que a Bíblia diz que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. O que é porfiar? E porfiar dá a ideia de se esforçar, de brigar mesmo, contender. Porfiar dá a ideia de contender para entrar no reino do céu, gastar força, primeiramente contra nós mesmos, meu irmão. A maior luta, nosso maior inimigo, seu maior inimigo é você mesmo. Por quê? Porque lá no Éden, em Gênesis, no começo de tudo, quando Deus perguntou: Adão, por que tu tá assim, Adão? Por que tu se escondeu? Ah, Senhor, porque eu estava nu e fiquei com vergonha e vim aqui me esconder. Mas quem te mostrou que tu estava nu, Adão? Ah, Senhor, aí botou culpa na mulher. Botou culpa na mulher. Ah, Senhor, a mulher que tu me deste, me deu do fruto e eu comi. E Eva já automaticamente apontou para a serpente. Ah, Senhor, a serpente. Então é assim, meu irmão. Nenhum de nós, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. É assim, nós temos isso dentro de nós. Eu tenho isso dentro de mim. Eu vejo que é difícil. Por exemplo, dentro de casa, eu mesmo sabendo disso de cor, eu conheço isso de cor, esse texto. E sei que a Bíblia ensina que dentro de um relacionamento, dentro do casamento, entre os cônjuges, a Bíblia nos ensina que nós temos que procurar o nosso dever e não o nosso direito. E quantas vezes eu me pego, meu irmão, buscando o meu direito e não os meus deveres, né? Às vezes a gente costuma dizer: porque a culpa é sua, né? Assim, a culpa é sua. Eu vejo isso na Bíblia muitas vezes, meu irmão. Quando o rei Davi pecou, né, lá contra Betseba. Alguns conhecem esse texto. Matou o marido dela. E depois ficou com a mulher do homem, mulher de Urias, soldado Urias. Ele não conseguiu achar aquele pecado tão cruel. Mas quando o profeta Natan foi lá repreender ele, que contou a parábola, dizendo assim: Senhor, havia um homem entre nós que ele tinha 99 ovelhas e o outro só tinha uma ovelha. E se hospedando um viajante na casa daquele que tinha 99 ovelhas, na hora da janta, aquele que tinha 99 ovelhas ficou com dó de pegar das 99 e pegou do vizinho que só tinha uma para matar, para fazer a janta para o hóspede que estava hospedado na casa dele. E aí o Natan perguntou: Rei Davi, o que nós faz com um homem desse? O rei Davi, mais que depressa, meu irmão, se irou, se levantou irado, dizendo: digna de morte um homem que faz essas coisas. Aí o
profeta Natan se virou para ele e disse: ó, Senhor rei, assim diz o Senhor, é o Senhor que praticou essas coisas, né? Porque nós sabemos que Davi já tinha tudo, Deus tinha dado muitas coisas para ele, tinha tudo, inclusive mulheres, tinha mulheres, mas ele quis pegar aqui tá a mulher do rapaz, e aí fazendo isso ele já estava pecando, e aí ele demorou para perceber ou para aceitar, né? Nem para perceber, às vezes nós demoramos para aceitar que nós somos pecadores miseráveis, nós demoramos para aceitar, mas quando foi para apontar o do outro, ele foi mais depressa. Não, é digno de morte um homem desse, que ele restitua 4 vezes mais do que ele fez com o outro. E o profeta falou, disse: esse homem é você. Enfim, meu irmão, quero dizer, sim, e aonde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar com isso, meu irmão, que a Bíblia diz, eu vou repetir novamente, que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, e que nós temos que pedir muita ajuda de Deus. Como eu já falei, eu sou o primeiro incluído. Às vezes eu me pego fazendo isso. Às vezes coisas que não era para falar eu já falei, embora eu me arrependa às vezes depois que eu tenha falado, e porque a Bíblia diz que também não há um sequer. Traz um aí para mim e me mostra um homem capaz de segurar a sua língua. Traz um e me mostra para mim um homem capaz de dominar a sua língua. Não tem. A Bíblia nos ensina a lutar para tentar refrear. O salmista Davi ora a Deus dizendo: Senhor, põe um guarda na minha língua, né? Mas não tem. Por que não tem? Porque o pecado de Adão, meu irmão, está em nós, a natureza de Adão. Então não existe esse homem bom que domine por completo a sua língua, porque se trouxer esse cabra, é o cabra mesmo, viu? Se tiver aqui na terra, Jesus, só ele. E aí, meu irmão, com isso eu quero dizer que nós temos que pedir a Deus, porque sem Deus, meu irmão, nada nós podemos fazer, diz a Bíblia. Tem que pedir a Deus para ajudar nós refrear nossa língua, ter misericórdia, porque somos miseráveis e necessitamos de misericórdia, ter misericórdia uns dos outros, principalmente das nossas esposas dentro de casa, de todos, né? Não estou falando principalmente, mas a gente tem que começar primeiro em casa. Ser misericordioso, porque também, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Por que ter misericórdia um do outro? Porque você também necessita de misericórdia, do perdão de Deus. Pai, perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoei A, B ou C. Assim como você perdoar, você será perdoado. E eu necessito de perdão de muitos dos que convivem comigo à minha volta, viu? E assim, meu irmão, nós temos que pedir a Deus para refrear nossa língua. Quando Tiago ensina, ele diz que ele ensina que não convém de uma mesma fonte sair água doce da boca, sair água doce e água salgada. E ele ensina para que a gente venha orar a Deus e pedir para que nós venhamos segurar a nossa língua. Amém? É que eu falo, às vezes, coisa que eu não quero falar, quando eu vejo, já foi. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Que Deus abençoe cada um de nós a olhar primeiro para nós mesmos, para nossas falhas, para os nossos pecados, que temos muito, todo dia temos muitos pecados. Olhar primeiro para os nossos pecados e perdoar aqueles que pecam contra nós. Olhar. E eu peço a Deus que eu seja um exemplo, né? Que eu seja um exemplo desses que luta e que reconhece o seu próprio erro. E aí, que minha oração é que eu não seja uma pedra de tropeço na vida daqueles que estão à minha volta. Que Deus me ajude, porque sem Deus nada eu consigo. E ninguém consegue. Que Deus nos ajude, meu irmão, a procurar o nosso dever como seres humanos e não o nosso direito. Amém? Que Deus abençoe o dia de todos. E a Bíblia diz que ao homem é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. E nós vamos lá
chegar em nome de Jesus. Porque a Bíblia diz: provai a Deus, ó, provai de ver de que o Senhor é bom. Amém? E nós vamos provar de Deus que Deus vai nos capacitar a refrear a nossa língua do mal e também a ter misericórdia daqueles que estão à nossa volta. Que Deus abençoe o seu dia e de sua família em nome de Jesus.